Olá, ouvinte e espectador do programa Gente que Fala. Boa tarde, seja bem-vindo, 12:01. Eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos, e você também nos acompanha pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook, além do nosso canal no YouTube. Aí no YouTube, clique no sininho para receber as notificações todas as vezes que nós entrarmos no ar. Aproveite também para ouvir os nossos podcasts disponíveis no blog gentequefala.com.br e a partir de agora interaja com a gente pelo WhatsApp no número 973350038, mais uma vez, 973350038, e também pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é sexta-feira, de praxe por aqui, sempre mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E os nossos amigos policiais militares de hoje, convidados para o programa, pertencem ao 26º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano e são integrantes do NUMEC, o Núcleo de Mediação Comunitária. Eu apresento primeiramente a Cabo Cláudia, Cabo PM, Cláudia de Melo Garcia. Seja bem-vinda, Cabo Cláudia, tudo bem? Bom dia, Mauro, tudo bem? Obrigada pela oportunidade de divulgar mais um serviço aí da Polícia Militar para a população. Sim, Obrigada. vamos falar sobre o NUMEC, esse importante serviço prestado para a população de São Paulo, também com a presença aqui do soldado PM, Flávio Lima dos Santos, o soldado Lima. Seja bem-vindo, soldado Lima, tudo bem por aí? Muito obrigado, boa tarde a todos. Vamos lá, então, começar a divulgar o trabalho realizado por vocês. Olha, pessoal, discussões entre vizinhos, denúncias de perturbação de sossego e vários outros tipos de conflitos que não precisam alcançar a esfera criminal passaram a ser solucionados pela Polícia Militar a partir do NUMEC, que é o Núcleo de Mediação Comunitária. O NUMEC foi criado há 10 anos e passou, claro, a ser fundamental na vida comunitária, não só da capital, mas do litoral, do interior, toda a grande São Paulo, o estado de São Paulo inteiro. Cabo Cláudia, como é que surge o Núcleo de Mediação Comunitária? Exatamente aí no batalhão ao qual vocês pertencem, o 26? Sim, começou há 10 anos atrás, primeiro inicialmente como um projeto, vislumbramos assim, a necessidade de uma resposta à população daquelas ocorrências corriqueiras, né? Que chamava a viatura, porém não existia um desfecho, e sim uma orientação. E a população sentia essa necessidade de ter uma segunda etapa para a solução dos seus conflitos. Então, iniciamos com 4 mediadores, fizemos o curso pela Secretaria da Justiça, e aí começamos bem singelo atendimento dentro do batalhão, né? Fizemos uma capacitação dos policiais perante como essa população receberia esse serviço. E começou sendo muito bem visto pela população. Por quê? Porque assim que a viatura chegou ao atendimento da ocorrência, ela tinha uma resposta a não ser aquela de orientação, procurar uma delegacia, procurar a justiça ou um advogado ou qualquer coisa assim. Então, pequenos delitos que poderiam ser resolvidos numa conversa, por um terceiro, né, mediando esse conflito, ao invés de ir para uma delegacia ou mover uma ação ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então, a população recebeu e deu muito certo. Pelo menos na nossa região aqui, os índices diminuíram e aumentou a solução desses conflitos. E otimizando inicialmente, né, Cabo Cláudia, o trabalho da polícia, porque certamente muitas viaturas poderiam... muitas ocorrências poderiam deixar de ser atendidas pelas viaturas por conta desses pequenos conflitos que certamente poderiam ser resolvidos de outra forma. E essa solução veio a partir de vocês. Sim, inclusive nós fizemos um estudo, porque nós temos 10 anos de aplicação da mediação no nosso município. Então, nós fizemos um levantamento exatamente visando isso, a diminuição de reincidências e, ao mesmo tempo, a liberação dessas viaturas para o policiamento preventivo,
o policiamento, de fato, que a viatura deveria estar rondando as ruas e evitando o cometimento do crime. Então, a partir do momento que deixamos de atender, deslocar uma viatura para esse atendimento, ela vai estar no policiamento fim, que é a preservação. Então, evitando um mal maior. Soldado Lima, o Cabo Cláudia falou a respeito de uma formação inicial, um curso. Como é que funciona exatamente isso? Para vocês se tornarem mediadores ou conciliadores para resolver esse tipo de situação entre vizinhos? Aquelas brigas comuns, aqueles desentendimentos comuns que realmente não precisam avançar e que podem ser resolvidos de uma maneira mais simples. Assim, inicialmente o curso de formação, são 40 horas de teórico, apresentado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e mais 60 horas, que é o curso na prática, estagiando nos fóruns, né, com apoio do Poder Judiciário. Sim. Qual que é a diferença, soldado Lima? Porque a gente tem o conhecimento de um trabalho de mediação e conciliação que já é desenvolvido também há alguns anos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio do SEJUSC, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Qual que é a diferença entre o SEJUSC e o NUMEC? É um serviço muito parecido, na ótica, até para nós mesmos, é um serviço bem próximo, é parecido, mas é uma diferença gritante entre um trabalho e o outro é que a figura do mediador, ele deixa as partes livres, as partes conflitantes, elas livres para decidirem a composição de um possível acordo. Já o conciliador, ele tem a questão de imperar, de opinar com relação às partes para um melhor entendimento também do conflito. Então, a principal diferença entre uma atividade e outra é que o mediador, ele apenas facilita aquele canal de conversação que em algum momento da vida das partes conflitantes foi quebrado. Posso fazer um complemento dessa situação? Sim, pode fazer um complemento, porque eu tenho um outro questionamento também nesse sentido, mas pode ir lá, Cabo Cláudio. A situação entre o SEJUSC, que nós temos a parte jurídica, vamos dizer assim, imperando, que é o conciliador que atua nessa questão, é diferente, é uma audiência, vamos dizer assim, onde o conciliador ele vai estar ali orientando as partes para uma melhor solução do caso. E geralmente o conciliador do SEJUSC ele já recebe uma ação que já foi dada entrada no fórum por uma das partes, o requerente, e aí retorna para o SEJUSC para que ali, numa sala de conciliação, seja resolvido. No caso do NUMEC, ela atende na raiz do problema. Tanto é que nós atendemos em até 5 reuniões, porque nós vamos a fundo no problema, mesmo que não seja questões judiciais, que não se enquadram em nenhum artigo ou que seja enquadrado pela lei. Então, nós vamos mais no relacionamento interpessoal entre as pessoas. Então, nós temos a explanação e tudo mais, e temos aquela atenção onde as partes constroem a solução do conflito. Bom, quando o conflito já avançou e que já está numa outra esfera, e a gente sabe que o direito ele é litigante, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Quando está no SEJUSC, já existe um litígio e aí o trabalho de mediação e conciliação é desfazer aquela situação. No caso de vocês, como você destacou, Cabo Cláudio, é na raiz, ou seja, antes que aquele problema se torne um litígio, está ali naquela esfera inicial do desentendimento, aí é que entra o trabalho de vocês para que aquilo não vire depois um problema maior. Exatamente isso. Perfeitamente. Então, nós estamos bem na raiz, no início da causa, vamos dizer assim. A gente traz à tona aquilo que, às vezes, é o conflito que está sendo falado ali no momento, mas tem outros motivos por trás que fazem aquilo se agravar. E aí a gente vai na solução raiz para que não haja reincidência e nem o empenho de viaturas ou mesmo do setor judiciário posteriormente.
Soldado Lima, quais são as brigas mais comuns de vizinhos e que vocês, nas quais vocês mais atuam para tentar, ali na raiz do problema, desfazer o que está acontecendo? Assim, mais corriqueiro na nossa região é a desinteligência propriamente dita, a desinteligência entre casal, entre pai e filho, entre família, a perturbação do sossego, uma orientação após ali um acidente de trânsito sem vítima. Nós conseguimos trazer aqui para o local neutro e deixar que as partes conversem sobre esse conflito existente. Então, assim, a desinteligência, né, o nosso código ocorrencial é o Charlie 4, né, para o conhecimento do patrulheiro, todo o conhecimento do patrulheiro, o desentendimento entre casal, família, entre vizinhos e um desacordo comercial também, onde existe ali uma convivência, uma relação interpessoal. E isso pode levar até, como destacou o Cabo Cláudio, 5 conversas, 5 atuações de vocês. Sim. 5 sessões, né? Até 5 sessões, diferente do Sejus, que não tem um tempo pré-determinado. Normalmente, 1 hora de reunião, onde nós trazemos a parte, convidamos, né? O processo de mediação, ele não é imposto, depende do interesse da parte. Então, é oferecido o procedimento, as partes aceitam, elas marcam o local à base da PM, que é um MEC, um horário já pré-estabelecido. Então, há uma recepção, que é o acolhimento, e nesse momento a gente até percebe que as partes elas estão um pouco atritadas e daí vem a necessidade de serem feitas mais reuniões. A Cabo Cláudio pode explanar um pouquinho melhor sobre as 5 fases. Ainda nesse aspecto dessa questão das principais brigas dos vizinhos, Cabo Cláudia, quando vocês chegam e dão início ao trabalho, essa conversa é sempre em campo neutro, não é ali no local, não é ali onde vivem as pessoas. É necessário o campo neutro para que os ânimos se arrefeçam? Isso é importante para o sucesso do resultado? Sim, isso é de extrema importância, porque no momento que se é acionado o 190, as partes elas estão realmente em conflito ali naquele momento. Então, a partir do momento que se fosse transportado o conflito da rua, naquele momento, no ambiente deles, e levado até o NUMEC para seu atendimento, as pessoas poderiam até escutar o que estava sendo falado, mas eles não iriam absorver a informação, não ia conseguir um ouvir o outro. Então, tanto é que uma dos critérios para o atendimento é sempre marcar um dia posterior. Então, uma das fases que o Lima estava comentando, as 5 fases é exatamente isso. Então, no primeiro momento, é o acolhimento. Então, nós precisamos acolher essas partes de maneira que elas possam expor aquilo que o motivo do conflito. Sempre há as 2 verdades. Então, por esse motivo, não é levado no momento do conflito da viatura estar no local para o NUMEC. Sempre é feito a carta convite para o dia posterior. Sim, o que dá para a gente concluir do trabalho de vocês é que a mediação, a conciliação, não se trata mais de um meio alternativo, né? Ele passou a ser principal, fundamental, né, na solução dos conflitos, não? Sim, é fundamental, mesmo porque as pessoas elas estão aos poucos, o que a gente percebe, aos poucos elas estão conseguindo, elas mesmas conseguem administrar a solução desse conflito. Então, a longo prazo, né, nós estamos aí há 10 anos atuando, nós conseguimos ver que alguns conflitos que eram mais corriqueiros, eles estão conseguindo um ouvir o outro. A gente sabe que tem dois lados da verdade, cada um tem a sua, mas eles estão conseguindo, aos poucos, visualizar isso, que eles mesmos podem resolver esse conflito. Então, quando nós fazemos as reuniões, já complementando,
a pergunta anterior, quando nós fazemos as reuniões, às vezes, as próprias pessoas, no momento da solução do conflito, porque a gente não opina, e sim eles constroem a solução, nós percebemos que no final dessas 5 reuniões, as pessoas olham para o conflito que estava lá inicialmente e percebem que era simples de se resolver. Então, esse é o ponto fundamental, fazer com que as pessoas não passem do momento do conflito para uma extrema situação, e sim consigam ouvir um ao outro e tentar uma solução entre eles. Então, isso a gente está conseguindo, ao longo do tempo, colocar isso dentro da resolução do conflito em si. Soldado Lima, esse extremo que o Cabo Cláudia comentou, ou salientou, tem a ver com onde pode chegar o problema, e muitos vão para as vias de fato, muitos homicídios ocorrem por brigas fúteis, por motivos torpes, né, como se diz, né, no direito. Então, certamente vocês já... É impossível contabilizar isso, claro que a polícia não tem como saber, mas certamente vocês já desfizeram muitas situações que poderiam ter chegado aos dias de fato, e crimes poderiam ter ocorrido em função de brigas absolutamente sem motivo, ou por um motivo muito simples, né? Sim, se nós analisarmos ali, infelizmente, um conflito que houve a fatalidade ali de ocorrer o evento morte, se nós analisarmos o histórico anterior, ele iniciou com uma briga, uma coisa torpe, um motivo que se nós analisarmos, se houvesse esse canal de conversação, se houvesse uma melhor atenção de qualquer órgão, ou até mesmo sendo assistido por uma outra pessoa, uma ótica de fora, esse conflito ele não iria evoluir. Então, se a gente fizer a análise contrária, nós verificamos que o papel da mediação ele é justamente isso, atuar também nessa prevenção. Cabo Cláudia, quem é que pode solicitar uma mediação e como fazer? Porque quando surge um conflito, a pessoa liga, eu quero ligar para a polícia, vou ligar para a PM, vou ligar para o 190, porque quer a presença da polícia lá para ajudar na solução daquele problema que está ocorrendo. Mas não necessariamente aquela pessoa sabe que existe esse trabalho de vocês, ou alguém liga, olha, eu quero que mande aqui um conciliador, um mediador. É assim que chega a funcionar? Tem gente que chega desta forma na polícia pedindo trabalho assim? Sim, nós temos 3 maneiras. O mais comum de se solicitar uma sessão de mediação. A primeira é a carta convite, onde a viatura ela é chamada para o endereço da pessoa onde está acontecendo o fato, e aí ela recebe uma carta convite e é encaminhada. Nessa carta convite vem o endereço do NUMEC e tudo mais. Então, ela é encaminhada para o dia posterior para ser atendida. No dia posterior. Forma, sim, sempre um dia posterior, nunca no mesmo dia. Nem a viatura traz as partes até o NUMEC, sempre a carta convite. Uma segunda situação é aquelas pessoas que chegam no posto policial, na base comunitária, na companhia PM, e expõem, olha, eu queria ter informações como que eu posso resolver tal coisa. Como você falou, muita gente não conhece, né, esse serviço. Então, nós temos na frente da base um flyer que fala sobre o núcleo de mediação. E aí as pessoas podem chegar até a base, a companhia, e ser encaminhada para o núcleo de mediação. E uma terceira situação são os órgãos do município, né? Nós recebemos demandas também de outros órgãos, por exemplo, o próprio Sejusc. Mas como assim, do Sejusc? O Sejusc vai encaminhar? Sim, porque às vezes é uma situação onde foi acionada a justiça para isso, mas uma situação, eu vou dar um exemplo, claro, separação. O conciliador, a partir do momento que há uma separação e que ele vai lá conversar com as partes, o que vai ser resolvido, eles percebem que ainda há uma chance daquele casal que, por um motivo terceiro, que não o próprio casal, está atrapalhando esse relacionamento.
Eu já cheguei a receber casais que vieram ser atendidos para construir uma solução em torno de 5 sessões e que decidiram permanecer casados porque um terceiro é que estava atrapalhando, vamos dizer assim, a situação entre eles. Então, recebemos de CREAS, da delegacia, principalmente delegacia de Polícia Civil, que chega reclamações lá, que eu quero fazer um boletim de ocorrência, mas não se enquadra na situação. E aí é encaminhado para nós. Então, dessas 3 maneiras, nós temos o atendimento no NUMEC. Além do curso que é feito preparatório para dar capacitação para o policial militar trabalhar com a mediação, é necessário uma formação a mais do policial? Tem que ter um curso específico superior ou não? Qualquer curso é o suficiente? Sim, qualquer curso. Precisa ter formação superior. Pela nota de instrução sobre a mediação, sobre a implantação da mediação dos NUMECs no Estado, consta a formação superior. Não necessariamente direito, mas uma formação superior. Após essa formação, o curso de capacitação. Se for um curso de direito, fica ainda mais fácil. Facilita. Certamente. Soldado Lima, vocês estão vocês são, né, do 26º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, cuja sede é em Franco da Rocha, mas aí vocês estão em Caieiras, não é isso? É a 5ª Companhia do 26º, mas vocês abrangem 5 municípios. A minha pergunta é a seguinte, e tudo começou aí. Então, a minha pergunta é a seguinte, qual que é o critério para se estabelecer um NUMEC? E começou por aí, por ser uma região, notadamente, onde se verificavam muitos conflitos entre vizinhos. Isso é tomado como critério para se estabelecer o trabalho do NUMEC numa determinada região? Como é que se constrói isso? Como a Cláudia falou no início, em 2010 houve projeto piloto dos NUMECs, mas houve a consolidação com a Lei 13.140 de 2015, mas a PM 0503... Estou notando aqui algum problema com a comunicação do Flávio, do soldado Flávio Lima. Cabo Cláudia, eu não sei se o problema é geral ou você está na minha escuta? Estou ouvindo. Então, sobre o critério. Até a gente restabelecer aqui a comunicação com o soldado. Tá. A situação de se montar um NUMEC, vamos dizer assim, se criar um NUMEC de atendimento à população, quando foi instalado o NUMEC em Laranjeiras, a ideia era expandir para os 5 municípios que o 26 compõe. Franco da Rocha, Mariporã, Cajamar, Francisco Morato e Caieiras. O que foi feito? Visto, em primeiro momento, a demanda. O que aquele município, qual a demanda maior de solicitação de viaturas para atendimento? Charlie 4, Charlie 1, que seria desinteligência, perturbação de sossego. Então, para se montar, não é simplesmente falar assim, hoje eu quero um NUMEC no meu município, mas precisa saber da demanda. Por exemplo, existem situações peculiares de cada município. Caieiras, o que era o foco? Desinteligência entre vizinhos, principalmente. Mariporã, o foco é perturbação de sossego, entre outros. Morato, atendi 2 anos em Francisco Morato, no SIC, no Centro de Integração da Cidadania, e nesses 2 anos, a diversidade, a carência de ter um núcleo de mediação específico para ouvir as pessoas, as partes, foi demonstrado assim pelo número de atendimentos. O que nós atendemos lá em 6 meses, que nós fizemos um levantamento, nós atendemos em 1 ano em Caieiras. Então, a demanda dessa necessidade da população de ter um órgão que ouvisse as partes, antes mesmo de tomar para uma segunda fase, uma segunda etapa, juridicamente falando, era muito grande. Então, voltando também à questão que o Lima comentou a respeito do evitar assim um mal maior, um crime, um homicídio, por exemplo, em Francisco Morato eu tive um caso muito, muito grave, inclusive, que amigos de infância,
estavam um jurado de morte ao outro. E devido à reunião de mediação que nós fizemos, eles saíram abraçados, 2 homens crescidos, chorando numa sala de mediação. Então, isso para o mediador é importante. Casais que iam se separar e se conciliaram devido a uma terceira pessoa que estava ali influenciando, com o filho envolvido. Então, isso é gratificante, ver a população, dentro da sua carência, ter uma resposta, um mediador que vai apenas conduzir essa conversa para uma solução eficaz, eficiente e eficaz, porque não adianta nada as partes resolverem ali, por isso as 5 reuniões, não adianta nada as partes conversarem e falarem, o policial está aqui, ele está aqui para resolver a situação, eu vou fazer o que ele falar. Não, tem que ser eficaz, tem que realmente acontecer por eles, porque senão vai haver a reincidência novamente e a viatura será chamada novamente, e não é essa a intenção, é fazer com que as partes construam a solução e realmente exerçam essa solução, façam com que isso realmente aconteça. Soldado Lima, nos ouve agora? O microfone fechado. Sim, estou ouvindo. Sim. Então vamos lá. O Cabo Cláudia destacou esse exemplo, né, desses 2 rapazes que estavam jurados de morte e eram, enfim, amigos de infância. Mas certamente vocês já viram por aí, soldado Lima, esses casos que a hora que vocês chegam lá para resolver, nossa, gente, não estamos acreditando que vocês estão brigando por causa disso, né? Aquela coisa mínima que não tem o menor sentido. Você vê aquela situação ser levada a uma situação ainda maior, né? Perigosa. Você pode dar um exemplo prático disso? É que para nós, o nosso entendimento é que o conflito, por mais que o motivo que chegue para nós, por mais seja muito simples, nós acreditamos que o motivo para os envolvidos não é simples. Isso, através a gente vai desvendando camadas para entender realmente aquele conflito que que nem acaba com o salientou do exemplo de 2 amigos de infância que por um ou outro motivo, algum motivo no caminho da vida deles se desentenderam, que um estava jurando o outro de morte. E o nosso sistema de trabalho, não o nosso, né, o sistema de trabalho do NUMEC, nós entendemos ser eficaz porque as pessoas trabalham não com as disputas do conflito, mas sim com o ganha-ganha. Mesmo que para isso as partes tenham que abaixar um pouco ali o tom para que no final as mesmas saiam ganhando. Então, o conflito para nós sempre vai ser conflito, ou mais simples, ou um pouco mais complexo, mas nós entendemos que tem camadas que a gente precisa desvendar através de camadas para que realmente nós chegue no consenso para saber realmente o que é o conflito, como foi gerado. E importante também, Mauro, pode falar, Cláudia. Importante também que como nós lidamos com esse conflito em si, porque o problema ele pode ser sim irrisório à vista de qualquer um, mas ele é importante para aquela pessoa, tanto é que gerou esse conflito. Então pode ser um conflito que você olha de fora e fala, meu Deus, eles estavam brigando por isso, mas para eles era importante, para eles naquele momento era importante. Então a gente tem que ter também o respeito pelo conflito, não só pelas partes e ouvir cada lado da verdade deles, mas respeitar que esse conflito para eles era grande coisa. Da mesma forma que a gente falou a respeito de um possível homicídio que poderia acontecer, uma briga entre vizinhos, de repente, por causa de uma bananeira que já aconteceu, porque estava plantada na divisa. Então, às vezes, o problema, para nós que estamos de fora desse conflito entre eles, é irrisório, mas não, deve ser tratado da mesma maneira, sempre. Não era uma briga a troco de banana, certamente. Literalmente. Agora, o soldado Lima, Cláudia, ele falou sobre essas camadas que vão sendo desvendadas e tal. É porque, às vezes, acontece um problema,
não é bem resolvido, acontece outro em cima, não é bem resolvido, e a coisa é uma bola de neve que vai aumentando. E aí vocês têm que desvendar e tirar camada por camada, porque chega ali a gota final que faz o copo transbordar. É exatamente isso, né? Exatamente, exatamente, porque às vezes o conflito chega para nós de uma maneira, mas na raiz é como a gente diz, um conflito tipo iceberg. Então nós vemos o topo, mas nós precisamos ver a raiz disso, porque se aquilo não for resolvido a fundo, será reincidente e virá maior. O problema será maior quando reaparecer. Então a gente precisa, por isso tem as 5, volto a falar, 5 reuniões. A primeira é acolhimento, a segunda reunião nós vamos expor o problema, na terceira nós propomos solução, eu passo isso para eles e eles trazem propostas para a solução desse conflito. Na quarta sessão, que nós colocamos essas 5, por quê? Porque também o mediador, ele tem que ser imparcial e não pode criar vínculos com as partes. E muitas vezes a gente percebe que o conflito é apenas falta de ter alguém para ouvir. E a gente força as pessoas a falar sobre o conflito porque ela mesma ouvindo e tendo a outra parte, ouvindo a pessoa falar sobre o conflito, já dá aquele start da resolução entre eles. Então, eles mesmos conseguem propor. Na última reunião que nós fazemos, no caso de uma mediação, é importante frisar que eles estejam satisfeitos com aquela solução que eles mesmos construíram. Porque se nós, após as 5 reuniões, vemos que não houve solução concreta, sabemos que vai voltar. Sabemos que vai ter um outro conflito mais gerado por aquele que não foi resolvido. Soldado Lima, como é que o profissional PM chega para trabalhar no NUMEC? Como é que foi a sua ida para o NUMEC? Era um interesse seu? Você falou em convite, né, inicialmente na abertura do programa. O policial militar que tem interesse em trabalhar no NUMEC deve fazer o quê? Para trabalhar a primeira pergunta, houve o convite, eu trabalhava já no serviço operacional e assistindo meio que de longe, eu vi o trabalho, eu vi a eficácia, eu vi que alguns conflitos que passaram por aqui não têm reincidência e houve o convite. Logicamente, tem que ter um perfil, tem alguns requisitos, né, que é o bom comportamento na instituição, já ter trabalhado 2 anos no serviço operacional, o ensino superior e fazer o curso de acordo preconizado aí pelo Conselho Nacional de Justiça. São as 40 horas teóricas e as 60 horas de estágio, atuando na prática ali para verificar como é o dia a dia do trabalho do conciliador, refletindo e aprendendo e transformando isso para mediação de conflitos. Esse curso, Soldado Lima, do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, o PM pode fazer antes, por exemplo, se ele achar, eu quero ver como para ver se eu tenho um perfil, sou vocacionado, se for legal eu sigo e vou para o NUMEC, ou não? Tem que entrar primeiro e depois ir para o curso de capacitação. A Cabo Cláudio, ela como instrutora, ela tem a melhor resposta. Vamos lá, Cabo Cláudio, por favor. O curso de capacitação, um dos critérios que eu costumo dizer, Mauro, para ser mediador, você precisa ter vocação. Como todas as áreas da Polícia Militar. Hoje nós temos especializações dentro da Polícia Militar, mas para você ser um mediador, precisa, além da capacitação, você precisa ter inclinação para ser um mediador. Então não adianta você falar assim, hoje eu acordei de bom humor e vou ser mediador. Não, é uma carga muito, muito pesada. Por mais que a gente fale assim, é louvável ser mediador e tudo mais, mas você precisa ter, no mínimo, um entendimento do ser humano. Então, para você hoje falar assim, eu tenho que ser mediador, a nota de instrução já mostra isso.
você precisa ter alguns critérios, você precisa ter conhecimento da área do operacional, ter 2 anos de polícia, ser formado e tudo mais. Mas para você ser mediador, você precisa gostar, e gostar de gente. Então, não adianta você acordar e quero ser mediador, hoje eu vou fazer um curso ali no CNJ, vou atuar no NUMEC, não. Você precisa gostar. Gostar de gente, gostar do operacional, gostar de ouvir pessoas. É o mesmo que você ser inclinado a fazer direito e vai fazer, sei lá, psicologia, por exemplo. Então, são áreas distintas. Então, você tem que ter, no mínimo, uma vocação para esse tipo de serviço. Você acompanha o programa Gente que Fala, hoje, sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Estamos recebendo hoje os amigos do 26º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, cabo PM Cláudia de Melo Garcia, o soldado PM Flávio Lima dos Santos, o soldado Lima, que são integrantes do NUMEC, o Núcleo de Mediação Comunitária. Tudo isso você acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos, nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, e também, claro, no nosso canal no YouTube. Aí pelo YouTube você pode clicar no sininho para receber as notificações das nossas transmissões todas as vezes que a gente entrar no ar. Cabo Cláudia, como a gente já falou aqui, que a mediação já não é mais um meio alternativo, é um meio de solução mais adequado para esses pequenos conflitos. O que a gente pode esperar de crescimento do NUMEC? Qual é o tipo de planejamento para que isso ganhe mais ainda o Estado de São Paulo? Bom, nós hoje temos um departamento que cuida dessa parte da criação dos NUMECs, do controle sobre os atendimentos, que é pela Diretoria de Polícia Comunitária e de Direitos Humanos. Nós temos lá, vamos dizer assim, que é um centro de controle e onde vai ser melhor implantado esse tipo de serviço. Então, por exemplo, não adianta a gente falar de um NUMEC, como a gente tinha falado anteriormente, no centro de São Paulo, por exemplo. Lá, o foco é direcionado a um outro público. Como eu falei, dentro do município, da área do 26, nós temos 5 municípios e cada um tem a sua peculiaridade. Então, o NUMEC, lá, o departamento específico para isso, criado para isso, é onde vai ter esse estudo, tanto dos índices criminais da região e quanto a implantação do NUMEC. Então, esse departamento ele foi criado exatamente para isso, para direcionar a ferramenta necessária para o município que tem essa carência de atendimento. Soldado Lima, vivemos esse período da pandemia e tivemos aí um bom tempo da maior parte aí do isolamento social. Nessa fase, muita gente, muito vizinho arrumou confusão, arrumou briga, todo mundo em casa houve um aumento nesse sentido de brigas por motivos simples, fúteis? Infelizmente, com as pessoas estando mais juntas, na verdade, uma passa a conhecer melhor a outra. Uma passa a conhecer melhor a outra, estando mais juntos, certamente o número de conflitos ele tem um aumento, mas logo após esse período de pandemia, estaremos abertos a receber para uma conversação, para uma resolução desse possível conflito. E o que foi motivo de briga aí nesse período onde as pessoas estavam mais juntas, se conhecendo mais? É o que você se referiu anteriormente, a desinteligência, esse termo que você usou, a briga entre casais? O que virou mais agora no período da pandemia? Sim, a briga entre casais, o conflito entre família, pais e filhos, às vezes não tem um entendimento, uma compreensão. Como eu disse, na pandemia, o fato das pessoas estarem mais próximas, elas estão se conhecendo mais, tendo acesso por mais tempo, pai, filho, família. Então, é variado, não tem assim, um conflito que mais elevado ou menos que o outro. De modo geral, todos eles num aumento significativo. Lembrando também, Mauro, só completando aí o que o Lima passou, importante frisar que
dentro desse período de pandemia, os NUMECs, eles restringiram o atendimento. Então, não é mais corriqueiro como fizemos até o final do ano passado, devido até à aproximação. Você vê que é um ambiente fechado, é um ambiente mais preservado para que as partes consigam expor os problemas mesmo. Então, isso não só para o mediador, mas para as partes. Então, nós estamos, até mesmo por orientação superior e tudo mais, os núcleos estão com atendimento mais contido, devido a essa aproximação mesmo. Cabo Cláudia, quando uma demanda vai para a justiça, e aquilo tem que ser arbitrado, claro, por um juiz, as partes são ouvidas, o trabalho se desenvolve, há uma sentença, e depois as partes se encontram e se resolvem ali. No final, cada um assina o seu papel ali, de comum acordo com o que foi decidido. No caso de uma solução que foi dada pelo NUMEC, também tem papel assinado no final? Como é que aquilo chega está resolvido, aquele ponto, está resolvido. Entendi. Aí entra a questão da 5ª reunião, conforme eu estava explicando. Na última reunião, nós perguntamos para as partes, vocês querem fazer um acordo? Mas isso é muito, muito relativo, Mauro, porque muita coisa, vou ser bem sincera para você, é uma mínima parte que pede um termo de acordo, que é como nós colocamos isso. Esse termo de acordo, muitas vezes, não é necessário, porque o que nós tratamos é relacionamento interpessoal. Então, eu não posso colocar num papel, eu prometo te amar pelo resto da vida. Entendeu? Então, é muito relevante. Então, vamos dizer assim, que de cada 50 casos, 100 casos, vamos fazer um número redondo, 100 casos, 10% pedem por quê? Um termo de acordo, pedem por quê? Porque existe alguma coisa, ou um pagamento de uma dívida entre eles, um ressarcimento de algum dano que ocasionou. Então, sim, aí nesse caso, nós fazemos o termo de acordo sempre com o pedido das partes, nós não impomos esse acordo, mesmo porque nós acreditamos na solução, e a palavra deles é o que muito vale aqui. Então, nós fazemos, sim, um termo de acordo. Esse termo de acordo fica cada um com uma parte e podemos encaminhar isso para o Sejusc para homologação. Então, por exemplo, se é uma dívida ou um ressarcimento recente de um valor, onde isso vai ser pago a curto prazo, nós deixamos as partes à vontade, cada um tem uma cópia desse acordo assinado por eles, e se caso vier a não ser cumprido, que até hoje não houve nenhum caso nesse sentido, esse termo de acordo pode ser homologado. Diferente, por exemplo, já completando, de Araçatuba, que está bem avançado, muito avançado. Lá temos, dentro do NUMEC, um ramal do Sejusc. Então, eles mesmos podem fazer o termo de acordo e homologar. Já enviar para homologação. No nosso caso, não. Então, as partes querem um acordo? Ótimo. Fazemos as partes assinar, entregamos a parte. No caso de, eu preciso que seja homologado. Então, nós temos um canal como o Sejusc, chamamos as partes e homologamos lá junto ao Sejusc, que é a parte de conciliação. Então, temos por exemplo, área de família, nós temos o Sejusc, onde nós tivemos, aproveitando, dando um caso rápido, nós tivemos um caso que durou 4 horas de mediação. Foram 6 sessões, com exceção, foram 6 sessões, que foi tratado e desenrolou de uma forma que eu não podia falar, olha, não vamos mais atender vocês. Por quê? Tratou de guarda, tivemos que solicitar o conselho tutelar e tudo mais, pensão alimentícia, visitação, envolveu muita coisa. Então, nós tivemos que apoiar isso, chamar os outros órgãos, isso é importante, a parceria com outros órgãos, para desenrolar essa situação que vinha se arrastando há quase 8 anos. Tudo se desenrolou porque a viatura foi chamada porque um dos filhos simplesmente fugiu de casa. Então, ela desapareceu, chamou a viatura,
para poder encontrá-la e acabou no MEC. Então, quando isso acontece, que há um acordo entre as partes, sim, a gente homologa tudo isso, põe isso tudo num termo de acordo e envia para o Sejusc, que é o órgão específico para a homologação desse acordo. Aí, nesse caso, sim. Mas não que seja praxe. Isso é importante dizer. A gente preza bem a palavra da pessoa. Agora, nesse sentido, Cabo Cláudia, quando vocês vão para uma determinada situação e que não tem resultado, não tem sucesso o trabalho de vocês, vamos pegar um exemplo prático, sei lá, um bar vizinho que faz barulho e você já reclamou, já tentou conversar com a pessoa, já conversou e não tem jeito. Sei lá, é um exemplo aqui, tanto como tantos outros, né? Peguei aqui, é hipotético mesmo. O que acontece nesse caso? Quando vocês vão, não conseguem dar uma solução, não tem conversa, para onde vai isso? Isso é importante. Vou voltar um pouquinho para que eu consiga responder essa questão. Então, vamos lá. Nós temos parceria com todos os órgãos aqui disponíveis no município. Então, vamos supor, vou no foco da perturbação de sossego. Nós temos a Guarda Municipal, que cuida da parte de perturbação de sossego, porque eles têm lá aparelho específico para esse tipo de coisa. Sim. Pode seguir, Cláudio. Então, nós temos, só complementando o que a Cabo Cláudio está falando, nós temos os órgãos em parcerias que, quando nós identificamos que fugiu, como o senhor salientou na pergunta, fugiu da nossa capacidade, nós acionamos os órgãos parceiros, a Guarda Municipal, que tem os equipamentos para a medição, a fiscalização do setor público municipal, e se for uma questão de PROCON também é acionado. Então, se for uma questão de assistência social, tem o CRAS, tem o CREAS também, que são órgãos que podem nos ajudar e ter um entendimento melhor com relação a esse conflito. Esse conflito que, para nós, infelizmente, nós vislumbramos que todas as formas que foram tentadas, não houve uma solução pacífica naquele momento. Então, se demanda para que nós acionamos um outro órgão ou encaminhar a Polícia Civil para que seja registrado um boletim de ocorrência. Então, existe esse leque para que seja dada uma resposta mesmo à população. Cláudio, Mauro, quer concluir? Desculpa, tinha dado um problema. Então, vamos, por exemplo, não que o NUMEC esteja aqui para resolver todos os problemas. Isso é importante que a população saiba. Então, vai ter casos? Sim, mas eu vou dizer para você que todos que chegaram no NUMEC, em casos que caberia mediação, foram solucionados pelas partes. Então, um caso que especificamente naquela situação não seja alçada no MEC, importante dizer que o que é mediação, nós atendemos. O que faz parte, que precisa de um atendimento específico, nós encaminhamos. Então, não há pretensão do NUMEC na solução de todos os problemas. Muito pelo contrário. Recebemos a demanda e encaminhamos para o órgão específico que o caso cabe. Cabo Cláudia, como é que o NUMEC se liga ou se relaciona com o programa Vizinhança Solidária? Porque o Vizinhança Solidária está ali para que as pessoas se solidarizem, como diz o próprio nome, e que se solidarizem entre si, né? Os vizinhos, as pessoas da rua, enfim, e que colaborem com a polícia quando percebem algum problema e que está relacionado com a criminalidade, precisa chamar a polícia para dar a solução. Eles têm algum tipo de relação, uma vez que se solidarizar também é um tema que a gente pode usar dentro do NUMEC, né? Sim, importante isso, Mauro, também, porque uma coisa está vinculada à outra. Então, vou na raiz da base Laranjeiras. Nós somos uma base comunitária. Nós temos o policiamento comunitário aqui como primordial. É um policiamento voltado tanto à população, como nós temos aqui próximo, à área comercial. Então, o policiamento comunitário aqui na base Laranjeiras sempre foi muito forte.
Então, o policial comunitário, aqui na nossa região, ele tem um vasto conhecimento da área. Tanto a população conhece os policiais comunitários. A vizinhança solidária, ela veio a agregar e muito. O que nós temos aqui na área comercial, nós temos dois tutores, um da área comercial e um da área residencial. Dentro desses dois tutores que fazem parte da vizinhança solidária conosco, o da parte comercial, por exemplo, criou entre eles um grupo somente dos comércios. Então, se há, por exemplo, eu vou dar uma coisa bem forte que aconteceu no final do ano, época de festas, época de muita veiculação de pessoas diferentes e tudo mais, devido às festas, né, Natal, Ano Novo. Então, os próprios comerciantes divulgam lá no WhatsApp uma pessoa suspeita ou qualquer coisa assim, e entre eles mesmos já acionam a própria base ou o 90. Entre residências é a mesma situação. Então, os moradores, eles nos trazem informações e entre eles veem os pontos de melhor necessidade, tanto de iluminação, que nós fazemos a solicitação, né, via raia lá para a prefeitura, como também uma necessidade de um policiamento mais efetivo num ponto de ônibus, dependendo do horário, onde as pessoas precisam de maior vinculação de viatura ali. Então, essas informações da vizinhança solidária nos agrega não só no policiamento comunitário, mas ao próprio NUMEC que vai direcionar isso. Já que estamos falando do Vizinhança Solidária, temos perguntas aqui da nossa audiência, chegando pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo YouTube. O Fernando Souza está no Facebook. Ele pergunta o seguinte, Soldado Lima, com a pandemia, os programas de relacionamento com a comunidade, como, por exemplo, o Vizinhança Solidária, ficaram mais difíceis? Pergunta do Fernando Souza. Por conta de recomendação dos órgãos de saúde, foi suspenso para evitar a propagação. A gente está vivendo tempos difíceis em relação ao Covid-19, então, devido ao processo de mediação ser muito próximo, é uma aproximação entre o cidadão e a polícia militar, então, nesse momento, sim, foi suspenso, mas logo já vai ser restabelecido para nós darmos continuidade. Mas nesse momento, devido à proximidade mesmo, num ambiente fechado, numa sala neutra, devido a essa aproximação, nesse momento está suspenso, por orientação dos órgãos superiores. O trabalho do NUMEC, né? Quer dizer, a própria dinâmica do trabalho não permite que seja feito durante esse período de pandemia. É isso? Sim, exatamente. Mas não que deixemos de orientar. Caso chegue a alguma parte, nós vamos dar a orientação necessária. Mas todo o processo ficou comprometido. A Clarice, está no bairro de Vila Sônia, aqui na capital, perguntou o seguinte, Cabo Cláudia, alguma tentativa de conciliação já terminou pior do que começou? Pergunta da Clarice. Não. Graças a Deus. Olha, e foram vários casos. Nós chegamos a ter casos, sim, de que não achamos até que não ia ter solução. Mas aí uma outra, nos 48 do segundo tempo, uma informação mudou o jogo. Então, as pessoas começaram a se resolverem entre elas. Mas teve, assim, alguns casos que foram encaminhados porque não era a nossa alçada, que foi necessário acompanhamento psicológico, entre outros. Mas não que o que foi para ser mediado, todos resolvidos. Houve casos, agora uma pergunta minha, Cabo Cláudia, houve casos de, com a chegada de vocês lá, vocês perceberam um outro tipo de situação, eram pessoas procuradas, eram pessoas fichadas, havia um crime ali e aí acabou tomando outro rumo? Sim, teve sim. Teve um caso, inclusive, que eu vou até citar rapidamente, foi chamada uma viatura porque a criança tinha saído de casa, uma outra situação, não aquela que eu falei da mencionada, era uma outra situação, uma criança tinha saído de casa e ninguém sabia o porquê.
Quando foi solicitado a reunião de mediação, a gente chama de não fala de audiência por não ser área jurídica. Então, a gente chamou os pais para poder conversar. E nessa situação, descobrimos, pela narrativa da adolescente, na época não era uma criança, que se tratava de abuso sexual. Então, chamamos a mãe, envolvia a irmã menor, e nessa reunião nós descobrimos coisas assim muito além do que deveria ser uma mediação. Então, nesse momento, o mediador, ele atua sim como policial militar. Tanto é que nós levamos para apresentar essa ocorrência, chamamos a menor para poder fazer todo o trâmite que deveria ser feito e foi feito flagrante, inclusive porque a parte pelo delegado, né, foi feita a diligência e foi trazida. Então, chegarmos num local, chamarmos a pessoa, isso é importante também, Mauro, toda reunião de mediação que é feito, nós temos esse cuidado, não só a viatura no momento do convite para a mediação, é feito o levantamento daquelas partes, porque é feito um cadastro do atendimento da ocorrência, então nesse momento já é verificado a situação do solicitante, das partes ali. Mas quando chega diretamente ao NUMEC, fazemos esse mesmo levantamento. Temos o cuidado tanto com as partes quanto ao mediador que está fazendo esse atendimento. Então, nós temos esse bom senso de saber em que momento o mediador ele pode ser mediador ou tem que ser o policial militar, tanto para a segurança de um quanto o outro. Muito bem, soldado Lima, nosso tempo já está se esgotando. A mensagem que fica sobre a nossa conversa, quais são as recomendações para a população que você dá nesse momento? Muito obrigado pela oportunidade de levar inicialmente era o projeto, mas o programa, né, o NUMEC, levar esse conhecimento às pessoas e que elas, se necessário, utilizem o serviço. A gente está de braços abertos aqui para recebê-los. Cabo Cláudia, sua mensagem final que fica aqui. Certamente muitos aqui da nossa audiência não sabiam desse trabalho de vocês. Então, as orientações finais, caso seja necessária a presença da Polícia Militar para a mediação de conflitos. Bom, o programa do NUMEC, dentro da Polícia Militar, além de ser uma ferramenta para o policial militar, além de ser uma ferramenta para que o policial militar tenha algo a oferecer à população, a população é a maior beneficiada disso. Então, ela tem a polícia militar, não só como repressão a partir do momento do cometimento de um crime, mas a polícia militar como uma situação onde ela possa levar o problema que ela está passando e o NUMEC para atendê-lo na construção dessa solução. A pessoa que tiver essa situação, ela pode procurar não só a viatura, mas as bases da Polícia Militar. Então, por mais que nós não tenhamos um veículo de comunicação para divulgação disso, que hoje o Gente que Fala está dando essa oportunidade para a população conhecer, nós estamos aqui hoje completando 10 anos, né, de NUMEC Laranjeiras, por exemplo, mas nós temos outros NUMECs. Então, mesmo que naquele local não tenha um NUMEC, a população ela pode procurar sim, e estamos aqui prontos a oferecer nosso melhor. Um agradecimento em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, ao cabo PM Cláudia de Melo Garcia e também ao soldado PM Flávio Lima dos Santos, nessa conversa com a gente, ambos do 26º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, eles que são integrantes do Núcleo de Mediação Comunitária, o NUMEC. Nessa edição do programa Gente que Fala, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP, parceria que ocorre todas as sextas-feiras por aqui. Na mesa de som com a gente o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, a direção geral do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado, Gente que Fala, você ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, um bom final de semana para todo mundo. Tchau e até segunda.